Vamos dar início à nossa escola sabatina. Feliz sábado a todos os irmãos que estão nos acompanhando. É com grande prazer que nessa manhã se encontra aqui eu e o Juan, mais uma vez com o intuito de compartilharmos um pouco da lição dessa semana que estudamos. Eu vou estar passando aqui para o Juan, para ele poder estar falando um pouquinho. Bom dia a todos, um feliz sábado. Cumprimento todos com a paz do Senhor. E quero pedir a licença de vocês, a gente vai estar retirando a máscara, mas estamos em poucas pessoas. Seguindo aqui o protocolo de distanciamento, colocamos um banco aqui para dar o distanciamento. E é um prazer estar aqui novamente para nós meditarmos mais um pouco a respeito da palavra de Deus. Hoje nós falaremos um pouco de uma aliança eterna, né? A palavra de Deus vem falando de uma aliança que Deus fez com Abraão. Nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito disso, na lição da escola sabatina. E hoje é nosso amigo Daniel, está na mira, né? Na mira da verdade hoje. E gostaria que vocês convidassem os seus amigos, familiares, compartilhassem o link para que as pessoas pudessem entrar e participar conosco. Chamem todos, chamem sua família e vamos juntos, mais uma vez, meditar na palavra de Deus, amém? Pedir para o Daniel iniciar com uma oração. Oremos, feche seus olhos, falemos com Deus. Santo eterno Deus, aqui estamos diante de Ti, mais uma vez com o intuito de recapitularmos a Sua Santa Escritura. Por isso que rogamos a presença do Seu Santo Espírito para que Ele venha estar nos usando, Senhor, para que essas pessoas também possam compreender, Senhor, a respeito do Seu amor e do Seu cuidado. Esteja conosco no decorrer dessa programação, esteja com o mensageiro também nessa manhã, e quem irá cantar é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, é uma lição muito especial, né? Falando a respeito de uma aliança. E aqui tem o verso para memorizar, de Gênesis 17, verso 7, que vem dizendo assim: estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência, no decurso de suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Então, nós vemos aqui o carinho, o cuidado especial que Deus tem, não apenas com seu servo, né, Abraão, mas ele também com a sua descendência. Nós vemos o amor de Deus se estendendo a outras pessoas, onde ele inicia uma aliança, não só com Abraão, mas também para salvar e resgatar a toda a sua descendência, né? E aqui na introdução da lição vem falando, vou resumir para a gente poder ser um pouco mais breve, vem falando, dando um exemplo de quando para nós refletirmos quando nós éramos crianças e olharmos o nosso pai, a nossa mãe sentados em nossa cama e cuidando de nós quando nós estávamos enfermos, e todo aquele cuidado, aquela atenção especial. E da mesma forma Deus se assenta no globo da terra e Ele vem amparar os seus filhos que estão com a doença, só que uma doença espiritual, que é o pecado.
E Deus, para nos purificar e nos livrar das consequências dessa doença, que é a consequência da morte eterna, ele vem para esse mundo e executa um plano de salvação. Só que antes disso nós vamos dar uma recapitulada numa aliança que ele faz com o seu servo, para dar início. Então, aqui na lição de sábado, gostaria de passar a palavra ao Daniel. Quais comentários, Daniel, você gostaria de fazer a respeito desse dia? Interessante que o Juan falou um pouco a respeito sobre o amor de Deus, e realmente aconteceu dessa maneira, né? Deus, ele teve um amor tão grande que ele estabeleceu uma aliança com o seu servo, né, Abraão, mostrando o seu tamanho amor, mas não amor só pelo Abraão, mas também pelo mundo como um todo, né? Porque aqueles que estudaram sabem bem, né, que quando o pecado entrou no mundo, o mundo se corrompeu, né? E Deus poderia muito bem ter abandonado esse mundo, mas em vez disso ele demonstrou um tamanho amor para com o seu servo e também com o planeta degradado, né, decaído por conta do pecado. E como o Juan disse, a lição de sábado aqui vem falando um pouco desse tamanho amor que Deus teve pela humanidade, né, por todos nós, e também pelo seu servo Abraão, através dessa aliança que significa o próprio amor do próprio Deus. Muito bem comentado, né? E realmente, né, Deus, ele demonstra de fato esse amor, e nós podemos perceber no seu cuidado, né? Quando nós analisamos a palavra de Deus, nós enxergamos o carinho e o cuidado que ele teve, uma atenção especial quando Adão ali e Eva, eles cometem o pecado. Deus não abandona eles, mas ele vem atrás dos seus servos, né? Demonstra todo esse carinho. Então, a partir daí você já vê o cuidado de Deus quando o ser humano se afasta dele pelo pecado. Mas Deus tentando sempre trazer os seus servos de volta, e ele encontra... Nos apresenta vários meios que ele vem usando para alcançar de volta os nossos corações, né? E como o Daniel já comentou aqui na lição de sábado, para que nós possamos ser mais breves, para que dê tempo da gente comentar a lição toda, vamos passar então para o dia de domingo, que vem falando aqui Yahvé e aliança abraâmica. E vem falando aqui no começo: o Senhor disse também: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Nessa lição de domingo, Daniel, quais comentários você gostaria de fazer a respeito desse dia? Interessante que a lição de domingo ela fala um pouco sobre a importância dos nomes, né, que os filhos recebiam dos seus pais. Aqui fala sobre a importância que os judeus tinham para o significado do nome que eles davam aos filhos deles, né? Hoje em dia não enxergamos da mesma maneira como era no passado, mas os judeus eles davam o nome dos seus filhos baseados naquilo que futuramente eles seriam, né? E o interessante é que o próprio Deus, quando ele se apresenta a Abraão, ele se apresenta como Yahvé, né, o próprio Deus. E ele já vem se apresentando com o seu próprio nome e dando o significado do nome, né? Que o significado de Deus significa eu sou, né? Mostrando já a sua soberania. É um ser, né? Ele é um ser já que já existe, é um ser eterno. É um ser que existe por si mesmo. E um ser autossuficiente, né? E um ser também que vive eternamente. Então, o nome Yahvé significa tudo isso que eu acabei de dizer para você. É um ser que é e que não precisa de algo para existir. Então, quando o próprio Deus se apresenta a Abraão com o nome Yahvé, ele já apresenta o seu nome e o significado que tem por trás do seu nome, assim como os judeus davam o nome aos seus filhos com um grande significado, o próprio Deus se apresentou como Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, ao servo Abraão. Amém. E nós vemos, né, ele se apresentando dessa forma como um Deus eterno, né? E o interessante dos nomes aqui, que, como o Daniel falou, no passado as pessoas davam nome aos seus filhos, nomes com um significado mais profundo, né? Nomes que representariam o caráter daquela pessoa. E Deus, ele se apresenta da mesma forma, ele se apresenta com nomes, títulos que representam o seu caráter, né? Como ele vem dizendo aqui, Yahvé como um Deus eterno. E toda vez que ele se apresenta aos seus filhos, e ele se apresenta com um nome, esse nome tem um significado do caráter de Deus. Então, o interessante é isso, que hoje em dia a gente não vê mais as pessoas se preocupando tanto assim com o nome. Hoje a gente vê a gente conhece as pessoas que têm nomes que a gente muitas vezes acha até engraçado, né? Nomes bem diferentes. E muitas vezes as pessoas não estão muito preocupadas com o nome que vão dar para os seus filhos, né? A pessoa fala, vou ter um filho, e dá um nome super, super diferente, um nome que ela acha legal,
um nome que ela viu em algum lugar, mas não procura pesquisar a fundo o que significa aquele nome, qual a representatividade daquilo e o impacto que isso pode causar na vida daquela pessoa, né, daquela criança. E muitas vezes, nós aqui, talvez mais jovens, tivemos essa experiência há menos tempo, na escola, a gente via pessoas que tinham nome que a gente achava engraçado e acabava muitas vezes sendo motivo de bullying o nome dessa pessoa. Então, quando a gente escolhe um nome para uma pessoa, sem pensar no que aquilo pode refletir no futuro, na vida dessa pessoa, isso pode trazer transtornos para a vida de alguém. Muitas vezes as pessoas ficam depressivas porque sofrem bullying por causa do seu nome, pensam em mudar de nome, pensam em mudar de bairro onde mora, pensam em mudar de escola. Muitas pessoas não frequentam mais a escola por causa de ser motivo de chacota o nome que ela tem. E isso tem um impacto muito grande na sociedade também. Mas aqui a respeito do que vem falando, a respeito de Deus e os nomes que ele se apresenta, os títulos que ele se apresenta, né? Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Então são nomes que vão representando o caráter de Deus e nós vamos conhecendo a respeito de Deus cada vez mais por esses títulos que ele se apresenta, né? E é bem interessante que pelos nomes que ele se apresenta, a gente consegue já conhecer, né? Reter um pouco de informação sobre Deus. E a gente vai conhecendo cada vez mais a respeito desses nomes, os quais ele se apresenta, quando a gente vai estudando a palavra dele. Quando ele se apresenta como o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, nós podemos ver na palavra de Deus como ele age dessa forma. Nas passagens da Bíblia nós conseguimos enxergar as atuações dele, que realmente comprovam que ele tem esse caráter, né? E é bem interessante isso. Mas vamos aqui passar para a lição, então, de segunda. Bem, o título aqui é El Shaddai. Também outro título, né? Vamos aí, Daniel, então, falar um pouquinho a respeito desse. A lição de segunda, ela fala um pouco sobre o chamado que Abraão recebeu de Deus, né? E Deus, ele diz uma palavra interessante, que ele fala assim, e sejas tu uma bênção, né? Deus, ele já faz essa menção ao próprio Abraão, né? E como o Juan disse, tem a palavrinha chamada El Shaddai, né? O El significa Deus, né? E temos muitos nomes com esse significado. O meu, Daniel, Samuel, como nossos amigos, Natanael e muitos outros. Todos os nomes que carregam esse nome El têm um significado do quê? Do próprio Deus, né? E o Shaddai, aqui tem uma explicação mais a fundo do assunto. O El significa o quê? O nome de Deus, do seu poder e a sua soberania. E o Shaddai significa o Deus das riquezas e o Deus que deseja conceder suas riquezas àqueles que obedecem e são fiéis aos seus mandamentos. Então, a gente já vê aqui na lição de segunda a importância do nome El Shaddai, né? A lição mesmo já vem explicando que não é a tradução correta perfeitamente do significado, né? Do próprio Deus, mas aqui vem falando um pouco sobre o chamado que Deus ele fez a Abraão. Aqueles que conhecem a história afinco sabem, né? Que Abraão ele foi conhecido como o pai da fé, né? Era um homem que vivia na cidade de Ur e Deus ali fez o chamado a ele, né? Para ele estar o adorando e o seguindo. E Abraão ele não era, no caso, um cristão como conhecemos hoje, né? Ele era uma pessoa que não servia ao próprio Deus, mas Deus fez o chamado a ele e ele aceitou e largou tudo aquilo que ele fazia antes para seguir esse caminho novo de estar ao lado de Deus. E como vocês sabem, realmente isso não é uma decisão fácil, é uma decisão muito difícil, você abandonar tudo, deixar pai, mãe, filhos, para servir uma voz que começou a conversar com você e você depositar sua fé nisso, né? E a lição de segunda, ela enfatiza isso, né? O chamado que ele recebeu. E também a importância do nome de Deus, né? El Shaddai, que aqui a lição fala bastante sobre a importância dos nomes. Então, interessante é a gente ver a fé do servo Abraão, né? Ele viveu em um lugar onde ele estava aconchegado, né? Um lugar que ele estava ali tranquilo, mas Deus fez o chamado a ele e ele, pela fé, aceitou trilhar esse caminho que hoje dificilmente as pessoas tomariam essa decisão como ele tomou, né? De abandonar tudo aquilo que você tem para servir a Deus. Porque servir a Deus exige renúncia, né? Exige transformação do caráter e do eu. E muitas vezes a gente não quer isso, né? A gente não quer mudar, nós queremos ficar no conforto, né? Mas o servo Abraão aqui, ele aceitou esse chamado. E como disse aqui, Deus disse a ele, serás tu que uma bênção, né? E onde Abraão passou, fez, né? Ele foi uma bênção. Teve seus erros, suas falhas, que nós somos humanos, mas ele foi conhecido como que o pai da fé, né? E foi interessante que o Daniel comentou também, né? A respeito de um Deus que quer conceder suas riquezas aos seus filhos, né? E aqui nós vemos também sobre prosperidade, né? Só que
prosperidade não é simplesmente nós termos bens materiais, né? Mas que a nossa maior importância deve ser em ter uma alma próspera, que a nossa vida seja próspera, mas para a causa de Deus. E Deus, ele também quer nos conceder bens materiais, sabe do que nós precisamos, mas o cuidado especial que ele tem é para que a nossa alma seja próspera, para que nós possamos ser verdadeiramente uma bênção onde quer que nós fomos. E como o Daniel já comentou muito bem aqui, resumiu bem a lição, vamos então para a lição de terça, Daniel, que vem falando de Abrão para Abraão. Então vamos comentar um pouquinho a respeito dessa troca, essa mudança de nome, né? Nós vemos bastante isso no passado também, o nome também trocado de Sarai para Sara, né? Então, qual a importância dessa troca desses nomes, né? O que representava esse nome, o que ele representa agora, esse nome Abraão. E vamos aí comentar um pouquinho a respeito então dessas trocas, né? Interessante que, como eu disse, a lição vai abordar muito esse assunto da troca dos nomes, né? E a lição de terça já veio falando um pouco de Abrão para Abraão, né? E como a gente estava falando aqui, os nomes carregavam um sentido muito profundo, né? Quando seus pais davam. E quase sempre acontecia do jeito como eles recebiam o nome, né? E se a gente olhar assim ao pé da letra, parece que não existe livre-arbítrio, né? Porque imagine você crescer com um nome amaldiçoado e você não querer ser uma pessoa ruim, e você não tem escolha de não querer ser, você tem que ser porque você tem esse nome amaldiçoado. Mas a gente vê aqui no decorrer da história bíblica, como o Juan contou, né? De Sarai para Sara, Abrão para Abraão. Também teve Jacó, né? Que o significado significa enganador, aquele que puxa pelo calcanhar, né? Que de Jacó virou Israel. Também tem aqui os 3 amigos de Daniel, né? Que era Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E também tem um Daniel também que mudou futuramente para... Nossa, não fugiu. Belsazar, né? Beltesazar. Então a gente vê que a importância dos nomes, né? O povo israelita, quando ele foi cativo para a Babilônia, eles tiveram que mudar os nomes deles porque os nomes deles carregavam a identidade do próprio Deus, né? Jacó mesmo, ele foi um nome que foi dado pela sua mãe, né? Porque quando ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão, né? Esaú. Então a gente vê aqui na lição de terça que essas pessoas que carregavam esses nomes que são nomes, digamos assim, ruins, fizeram exatamente aquilo que carregavam, né, nos seus nomes, né? Mas não que não existe o livre-arbítrio ele existe, mas naquela cultura, naquela época, um nome carregava a sua identidade, né, aquilo que você seria. E na história bíblica a gente vê que muitas pessoas carregavam nomes ruins, acarretaram em consequências ruins, né? Mas Deus, ele veio e mudou o seu nome. E quando a gente vê essa importância da transferência, da mudança do nome, a gente já para pensar que quando Jesus ele voltar, ele mesmo diz, né, que naquele grande banquete todos nós receberemos uma pedrinha com um nome, né? E esse nome que nós receberemos será um novo nome para cada um, né? E esse nome carregará o quê? O significado da sua trajetória aqui na Terra, né? Então é importantíssimo a gente parar para pensar um pouco nisso, porque para pensar o nome que você irá receber nesse grandioso dia, com o significado da sua trajetória de fé aqui nesse mundo de pecado, é algo extraordinário, porque Deus, quando ele muda o nome, ele já se apresenta de uma maneira que ele te muda por completo, né? Ele te transforma, você vira outra pessoa, outro ser, né? Como eu estava falando aqui, de Jacó a Israel, né? De Abrão a Abraão, que é Abraão e Sara, né? Tem a ver com pai de povos, de muitas pessoas, né? Que é exatamente aquilo que tem a ver com ele, né? Como Deus falou que através dele haveria uma descendência abençoada, né? Então a gente vê aí o grande significado do nome de Abraão e de Sara também. Amém. Ele faz uma mudança, né? E agora ele pai de muitas nações, né? Nações a qual Deus não abandonaria, nações a qual Deus fez uma aliança de abençoar essas gerações, né? Essas gerações futuras. E Deus honrou sempre com as suas alianças, né? E uma coisa interessante que o Daniel falou aqui foi quando Deus ele muda o seu nome, ele não muda apenas o seu nome, mas ele também muda toda a sua história, né? Ele, assim como ele fez com Jacó, que mudou para Israel e mudou a vida de Israel, a vida de Jacó, né? Então a trajetória dele passou a ser diferente, ganhou um novo significado. Assim como Daniel lembrou bem também de Apocalipse, nós receberemos uma pedrinha branca com um novo nome. E ali nós viveremos uma nova vida. Assim como Deus já mostrou que ele fez com Jacó. Ele deu um novo nome e também a ele uma nova vida, né? E é muito interessante, gostaria de começar a comentar mais. Isso, uma coisa importante que o Juan disse é que eu não queria já falar direto desse assunto, porque eu achei que era de outra lição, mas é nessa. Olha para vocês verem como o nome é tão importante. Por exemplo, quando você passa a ser chamado de feio por alguém, ou idiota, ou qualquer outra palavra que seja,
Quando você começa a escutar muito essa palavra da boca de uma pessoa, você uma hora passa a acreditar que você realmente é isso. Por exemplo, quando você recebe um apelido e o seu nome é esquecido e o seu apelido toma conta do seu nome, de uma hora para outra você passa a crer que realmente aquele apelido que você recebe é o que você é. Então a gente já vê a importância do nome aí, né? Quando você começa a ofender uma pessoa, como o Juan disse sobre suicídio, muitas pessoas quando recebem nomes que não deveriam, apelidos, etc., elas acabam chegando ao suicídio porque elas passam a crer que realmente elas são aquilo, né? Quando a pessoa chega e fala, você não presta, você não serve, você é um idiota, a pessoa acha que realmente ela é... Quando ela vai ouvindo muito essa palavra, ela passa a crer que realmente ela é isso, né? Como diz lá em Provérbios, né? Então, a gente vê a importância do nome. Quando você tira o nome, você tira a identidade da pessoa. E você coloca outra, você coloca uma pessoa nova com outra identidade. Então, quando você passa a ser chamada por um nome que você não gosta, e quando isso passa a ser uma pilha por muitas pessoas, você, uma hora ou outra, passa a crer que realmente você é aquilo. Isso acaba acarretando em consequências graves, né? Como a gente disse aqui. Exatamente. E como o Daniel falou, né? Muitas vezes a gente imagina que conhece alguém apenas pelos títulos, né? Que essa pessoa recebe. E, na verdade, a gente deve se aprofundar em conhecer verdadeiramente aquela pessoa, né? Então, muitas vezes a pessoa, como o Daniel deu exemplos aqui, ofensas que nós colocamos sobre outras pessoas, e muitas vezes a gente fala tanto isso, repete tantas vezes, que a pessoa começa a achar que ela realmente é daquele jeito. E ela vai se conformando com aquilo, vai vivendo, tornando aquilo a realidade dela. Quando, na verdade, nós precisamos conhecer de fato aquela pessoa. E com Deus, a mesma coisa. Muitas vezes as pessoas, dando uma volta aqui agora, muitas vezes as pessoas costumam dar títulos a Deus pelo que elas encontram daqueles que se dizem representantes de Deus no mundo, né? As pessoas que se dizem cristãs e muitas vezes levam o nome de Deus da forma que não deveria. Então as pessoas começam a achar muitas vezes que Deus é um Deus tirano, que Ele é um Deus ruim. E aí elas começam a dar títulos a Deus. E na verdade elas precisam conhecer verdadeiramente a Deus para entender que verdadeiramente o caráter dele é todos esses títulos que ele vem se apresentando e não os outros títulos quais as pessoas vêm colocando sobre ele. Deus, ele te criou à imagem e semelhança dele. E as pessoas muitas vezes querem colocar títulos em você. Não permita que as pessoas façam isso. Entenda que Deus, ele te ama. E ele quer te dar um novo nome. Ele quer escrever uma nova história para você. Não permita que os títulos que as pessoas colocam sobre você venham mudar quem verdadeiramente você é. Quem Deus criou para você ser. E a respeito ainda disso, eu acho interessante, né, porque muitas vezes as pessoas se empenham tanto em alguns títulos ruins que as pessoas dão para Deus, mas elas não procuram conhecer verdadeiramente quem é Deus, não procuram dar muitas vezes oportunidade às pessoas que carregam o nome de Deus, sendo fiel à sua palavra, sendo fiel à aliança que fez com Deus, assim como Abraão, e muitas vezes elas perdem essa oportunidade de conhecer a Deus. Então, veja qual a importância desses títulos. Ela não simplesmente pode ferir as pessoas aqui, mas também pode levar a mente de outras pessoas a se desviarem de conhecer verdadeiramente a Deus. Então veja que plano maligno isso é. Porque ele pode te afastar de conhecer a verdadeira vida, de ter a salvação, de ter a libertação da vida que você tem hoje. E para que nós possamos continuar avançando, para a gente poder comentar todos os dias da lição, né? É que se deixar aqui a gente vai embora e a gente comenta, mas vamos então dar uma passadinha para lição de terça, para a lição de quarta-feira. A lição de quarta-feira vem falando sobre etapas da aliança. Então a aliança vem passando por algumas etapas. Gostaria que o Daniel comentasse a respeito de algumas etapas que essa aliança passou e até chegar ao que nós estamos hoje. Como o Juan disse sobre as etapas, né? Aqui são 3 etapas que a lição de quarta-feira diz. E a primeira etapa é a etapa da promessa, né, de Deus a Abraão, que foi o chamado. Né? Essa foi a primeira, o chamado que Deus ele fez ao seu servo. E a segunda é a obediência, né? Assim como Deus disse sobre a questão do sacrifício, que ali tinha que imolar o animal, né? Fazer todo o sacrifício. Aí estava ligada a questão da obediência, né? Que futuramente os seus descendentes teriam que seguir, obedecer. E a terceira etapa é a circuncisão, né? Que era exatamente aquilo que mudava, que especificava o povo de Deus dos povos pagãos. Só que a circuncisão ela não era só exclusivamente para Abraão, os seus filhos, bisnetos, não. Era tanto para judeu como para gentil. Então, quando Deus ele fez chamado e fez a promessa da circuncisão,
da obediência, da questão do sacrifício e do chamado a Abraão, isso estava interligando a um todo, a todas as pessoas, né? E não só uma classe específica de pessoas como os judeus acreditavam que era só eles, né? Mas a promessa abrangia a todos. Então são essas 3 etapas aí. Exatamente, né? O que a Bíblia fala que Deus ele veio morrer para que todo aquele que nele crê não pereça, né? Mas que tenha vida eterna. Então a aliança que Deus faz, isso não se restringe a apenas um povo, né? Ao povo judeu ali, mas ela é para todas as pessoas que aceitam o seu sacrifício. E isso precisa se tornar conhecido para as pessoas. Nós precisamos mostrar às pessoas que Deus, essa aliança que ele fez com Abraão, ela se estende até os dias de hoje de uma forma muito especial. Porque assim como Deus fez uma aliança com Abraão, de tornar a sua descendência o seu povo, você hoje também é espiritualmente descendente de Abraão. Então, nós devemos hoje abraçar essa mesma aliança. Nós devemos cumprir as mesmas obrigações. Nós devemos continuar cumprindo com as nossas obrigações de servir a Deus, fazendo a vontade dele, em espírito e em verdade, vivendo as vontades de Deus, obedecendo aos seus preceitos. Deus fala que todo aquele que obedecer, né, os seus mandamentos, esse é bem-vindo. Ele não lança fora aquele seu filho que vier a ele com o coração contrito. Ele quer resgatar todos os seus filhos, né? Como eu já havia dito antes, ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. A palavra não vai falando que a salvação é só para um povo específico, mas para todo aquele que nele crê. E como Daniel veio falando, né, dessas etapas da aliança, veio falando aqui também da obediência, né? Então, Abraão ele foi sendo obediente a cada preceito que Deus foi dando a ele. Deus pedia para ele fazer a circuncisão. Abraão ia lá e fazia a circuncisão. Para ele imolar o animal, ele ia lá e imolava. Então, nós vemos aqui porque Abraão foi chamado ali, né, como amigo de Deus, porque ele realmente vivia com Deus, ele andava com Deus. Ele obedecia a Deus em tudo o que Deus mandava. Nós hoje devemos fazer a mesma coisa. Sabendo os preceitos que Deus tem nos ordenado, sabendo a vontade de Deus, é essa que nós devemos cumprir. Uma vida de abnegação. Só que essa abnegação é para a nossa própria prosperidade, é para o nosso bem. Então Deus ele não tem dado uma ordem a qual seja para o nosso malefício, para nos prejudicar. Mas tudo aquilo que Deus impõe para nossas vidas, por mais que nós muitas vezes tenhamos que abnegar algumas coisas, a qual nós estamos apegados, coisas que nós gostamos muito, vai valer a pena todo esse sacrifício. Porque o que Deus tem preparado para cada um de nós é muito maior do que nós possamos ver aqui nesse mundo. A palavra diz que é maior do que qualquer coisa que o ser humano possa conhecer. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? Coisas as quais Deus tem preparado para cada um de nós. Então, ainda que nós venhamos ter que fazer sacrifícios para fazer a vontade de Deus, eu queria convidar vocês a realmente deixarem Deus conduzir a sua vida, porque vai valer a pena. E Deus tem cuidado dos seus filhos, até hoje, assim como Ele cuidou de Abraão. E nós vemos esse cuidado a partir do momento em que nós colocamos em prática o que fala em Salmos 34, verso 8, que diz, provai e vede como Deus é bom, e bem-aventurado o homem que nele se refugia. Essa palavra, provai, do hebraico ta'ama, quer dizer experimentar, como você pegar algo e sentir o sabor daquilo. Não colocar Deus à prova, mas experimentar, fazer a vontade de Deus em sua vida, e você vai ver o quão bom o quanto Deus é bom para você. Não é algo que um copiar e colar, o que o outro falou, eu repito aqui, mas a sua própria experiência com Deus, e você vai conhecer Ele verdadeiramente e saber como realmente Deus é bom. Então, passando aqui agora para a lição de quinta-feira, vem falando sobre obrigações da aliança. Quando Deus estabelece uma aliança, Ele estabelece um compromisso, e Ele honra a sua parte no compromisso, mas nós também temos compromissos os quais nós devemos honrar. Então, vou passar a palavra ao Daniel, para que ele comente algo a respeito sobre essas obrigações da aliança. Interessante que a lição de quinta fala sobre a questão do compromisso, né? E aqui já vem falando um pouco quando Deus ele fez o chamado a Abraão para ele ser obediente, né, a Deus pela fé e aos mandamentos. Só que essa bênção não só se reprimia a Abraão, mas também a toda a sua família como um todo. Então, assim como Abraão deveria ser fiel, sua família também deveria ser, e os seus filhos futuramente também, para que assim a aliança ela fosse perpétua, para que assim a aliança prosseguisse, né, adiante. Porque se Abraão fosse fiel e a sua descendência rebelde, e todo mundo rebelde, a aliança não conseguiria ser suficiente para essas pessoas, né? Não seguiria adiante. Por isso que aí está a importância do pai, né?
educar o seu filho, a sua casa, nos caminhos do Senhor. Porque mesmo depois que o pai ou a mãe descansam, os seus filhos, eles têm um ensinamento da verdade e eles mesmos carregarão esse conhecimento adiante para os seus filhos. E assim a mensagem da verdade será prorrogada a muitas pessoas, né? Interessante que fala aqui, que diz assim, em sua graça Deus ele escolheu Abraão como seu instrumento para anunciar o plano da salvação para o mundo. Então em sua graça, a graça de Deus, né, no Velho Testamento, ele escolheu Abraão como instrumento, um escolhido. Essa ideia de graça do Novo Testamento a gente já vê que já cai aqui, né? A graça de Deus, né, ele escolheu o próprio Abraão para ser um instrumento para levar a mensagem de salvação ao mundo. Então a gente vê a importância aí do pai no seu lar, da mãe, em conhecer a importância da aliança de Deus e repassar aos seus filhos para que eles também prossigam no mesmo caminho, para que a aliança de Deus permaneça assim adiante. Exatamente, como o Daniel bem comentou, a respeito para essa aliança permanecer, né, perpétua, as pessoas têm livre-arbítrio, né? E como o Daniel já havia comentado isso no começo. Então, qual a importância de você ensinar hoje seu filho a obedecer os preceitos de Deus? É que fala em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for velho, ele não se desviará. Não é a promessa que Deus vai prender aquela pessoa nos caminhos dele. Mas quando ele tem uma raiz, ele tem um ensino, que ele foi ensinado desde criança, isso é muito mais força para ele se permanecer firme nos caminhos de Deus quando ele crescer. Porque ele vai começar a conhecer coisas novas, vai começar a conhecer coisas que o mundo apresenta, e ele vai ficar dividido. Ele vai ter agora 2 caminhos para ele escolher. Qual eu vou seguir? Se ele não tiver uma boa raiz a respeito da palavra de Deus, bons fundamentos, ele facilmente vai se desviar. Mas quando ele tem um bom conhecimento a respeito sobre Deus, ele tem uma experiência junto com Deus, e muitas vezes as pessoas falam, as crianças é mais difícil de ter uma experiência. Se você entregar nas mãos de Deus, ele vai te ajudar, ele vai te dar força para você ensinar o seu filho no caminho que deve andar. Muitas vezes os pais levam, por exemplo, seus filhos ao supermercado. O que você ensina ao seu filho levando ele ao supermercado? Olha, vamos comprar aqui um saco de arroz que nós estamos precisando, mas vamos também comprar um para doação, porque tem pessoas precisando. Isso é uma forma de você dar o exemplo do que Deus tem pedido, amar o seu próximo como a ti mesmo. E assim você vai dando bons exemplos, ensinando a criança no caminho em que ela deve andar. E quando ele for velho, muito provavelmente ele vai permanecer nos caminhos de Deus, porque ele vai aprender a ter prazer nas coisas de Deus, se deleitar em coisas espirituais. Agora, quando você deixa de cumprir esse compromisso, aí vai se tornar muito mais difícil da aliança que Deus faz com o homem, ela se perpetuar por gerações. Porque um povo rebelde, é muito difícil de Deus abençoar um povo rebelde, porque esse povo não pode trazer honra e glória para o nome de Deus, e não pode propagar o nome de Deus para pessoas que ainda não conhecem. Como que nós vamos fazer com as pessoas que estão em trevas, se nós não temos uma luz para levar para essas pessoas? Então nós precisamos estar arraigados com Deus, nós precisamos ser os ramos que estão verdadeiramente ligados à videira. E assim nós poderemos dar bons frutos. E já começando em nosso lar, dando bons frutos às crianças, para que, assim como Daniel disse, nós viemos a descansar, nós temos crianças que estão verdadeiramente doutrinadas e ensinadas, educadas, para que elas possam também cuidar de outras pessoas. E essa prosperidade, essa bênção que Deus quer nos conceder, ela vai continuar se perpetuando, mas nós precisamos fazer o nosso papel. Como eu disse aqui, obrigações da aliança, veio falando no título da lição. Então, obrigações tem tanto da parte de Deus em cumprir a sua promessa, quanto com o povo em obedecer as suas partes, as partes que lhe cabem. E quando o povo deixa de cumprir a sua parte, já não é Deus quem está deixando de cumprir a dele. O povo está deixando de receber bênçãos por se desviar do caminho ao qual ela deveria seguir. O mundo ensina que há muitos caminhos os quais você pode chegar a Deus. Mas quando você vai para a palavra, você entende que há apenas um caminho. E você deve se manter reto e fiel como a bússola é ao polo. Assim como Abraão fez em sua jornada. Vamos então, Daniel, passar para a lição de sexta-feira. Vem falando aqui do estudo adicional. E vem falando aqui também de um texto de Ellen White, de Patriarcas e Profetas. Vou ler o texto e aí vou dar a palavra para você poder fazer alguns comentários. Vem falando Patriarcas e Profetas, página 125 a 131. O chamado de Abraão. Vem falando também de Atos dos Apóstolos, página 188 a 200, sobre os judeus e os gentios, como Daniel havia feito comentário também. E aqui vem falando do arco-íris, sobre o arco-íris ser uma aliança com Noé, uma aliança que Deus fez. Talvez muitos de vocês já tenham visto, quando passa a chuva, surge o arco-íris no céu. Talvez muitos de vocês não saibam o significado do arco-íris. Mas o arco-íris
é uma aliança que Deus fez com Noé, que não traria mais águas de dilúvio sobre a terra. E Deus fala que quando ele trouxesse o arco-íris sobre as nuvens do céu, ele se lembraria da aliança que ele fez com o homem. E ele tem cumprido a sua parte na aliança. Mas ainda a respeito sobre essas alianças, vou passar a palavra ao Daniel, para que ele possa fazer alguns comentários finais. O Juan falou uma coisa importante sobre a questão do arco-íris, né? O arco-íris ele permanece até hoje como uma aliança perpétua que Deus fez com Noé, né? Que nunca mais haveria o dilúvio. E como o Juan disse, na lição de sexta-feira, Paulo também enfatiza um pouco sobre a importância da questão da circuncisão, né? Que a circuncisão ela chegou ao seu objetivo, né? Que hoje em dia não precisamos mais da circuncisão. Hoje em dia temos o batismo, né? Que é uma forma diferente, mas com o mesmo objetivo, no caso, de nos diferenciarmos das pessoas do mundo. E Paulo ele já vem dizendo ali em Romanos em que a circuncisão de Abraão, né, chegou ao seu fim e que a partir dali, através da água do batismo, né, seria aquilo que substituiria a circuncisão. E por quê? Porque através disso alcançaremos o quê? A justiça, né, pela fé ao próprio Cristo, porque não é mais como era antigamente, né, que tinha que circuncidar tudo certinho para haver essa distinção de um povo para outro. Hoje em dia já tem a questão do batismo, né, que diferenciou um pouco disso, justamente porque naquela época o povo judeu ele tinha deturpado esse ensinamento, né, estava entendendo de uma maneira totalmente contrária. Aí está falando assim, nos tempos do Novo Testamento a circuncisão havia perdido o seu significado, e em lugar disso o essencial é a fé em Cristo que leva a uma vida transformada, né? Aí está assim, ó, Deus chamou Abraão para uma aliança que revelaria o plano da salvação. Então, o resumo da lição de sexta-feira é exatamente esse. Deus ele fez uma aliança no decorrer da história do Velho Testamento com o seu povo, como Noé, Abraão e no Novo Testamento, né? E a gente vê que o objetivo da lição foi que Deus ele chamou Abraão para um propósito maior, para um sentido maior, que é exatamente aquilo que não é nada diferente de nós hoje, que era de proclamar a mensagem ao mundo. E o nosso é o quê? De pregar o evangelho a todas as pessoas que estão ao nosso redor, que necessitam conhecer esse tamanho amor. Exatamente, né? Como o Daniel comentou, nós também fomos chamados para um propósito, assim como Abraão foi chamado, que era levar uma mensagem ao mundo, né? E nós temos essa missão hoje, que está lá em Mateus 28, verso 19, verso 20, que Deus ele faz a grande comissão, né? Ele chama o seu povo, os discípulos, e fala para nós irmos e pregarmos esse evangelho, tornar conhecido o nome de Deus, as promessas de Deus para todas as pessoas, né? E aqui hoje vem falando, trazendo para os dias atuais, né, dessa circuncisão. Hoje ela é na mente e no coração. Então Deus ele pede para que nós sejamos separados do mundo, que nós sejamos santos como Ele é santo, como Deus é santo. E ser santo, isso se trata a respeito de ser uma pessoa separada das coisas do mundo, e viver para um propósito, para o propósito da causa de Deus, que é levar o evangelho e no fim dessa jornada nós recebemos por herança a salvação e a vida eterna. Então, nós temos essa mensagem hoje de levar essa esperança às pessoas. Deus disse ali para Abraão que ele abençoaria Abraão e também abençoaria a sua descendência. Da mesma forma, Deus quer nos abençoar hoje e abençoar outras pessoas através de nossa vida. Mas como nós viemos falando aqui na lição de quinta-feira, nós precisamos cumprir a nossa parte nessa aliança. Nós precisamos proclamar o evangelho, viver fazendo a vontade de Deus. E de que forma nós iremos nos separar do mundo? Nós iremos ser pessoas diferentes. Como as pessoas poderão olhar para nós e distinguir, essas pessoas realmente servem a Deus. Então nós devemos nos atentar ao que Deus tem pedido para nós fazermos. Deus pede para que nós venhamos obedecer aos seus preceitos, obedecer aos seus mandamentos, e isso é uma forma de nós nos diferenciarmos do mundo. Ele pede para que nós venhamos guardar o seu sábado, o santo sábado de repouso, que esse dia nos separaria do mundo, mostraria que nós somos fiéis a Deus. Muitas vezes as pessoas falam, eu sou fiel, esses são os fiéis, mas são fiéis a quê? Então entra essa questão agora, fica essa interrogação, somos fiéis a quê? Dizemos que somos fiéis a Deus, mas fiéis em fazer o quê para Deus? Somos fiéis em guardar os seus mandamentos, viver os seus preceitos e ir aonde Deus mandar. Isso é fidelidade, viver os preceitos de Deus, abnegando a nossa própria vontade. E gostaria de passar a palavra ao Daniel, se quiser fazer mais alguns comentários finais. O Juan falou uma coisa importante, que o resumo da lição como um todo é a proclamação do evangelho eterno, né? O evangelho verdadeiro, justamente aquele que carregamos, né? Falou um pouco sobre a importância do sábado. Então, para a gente perpetuar essa aliança como um todo, basta a gente o quê?
criar um relacionamento com Deus, que o resultado do relacionamento vai dar no quê? Na obediência, né? Então a gente vê que o relacionamento que Abraão ele tinha entre ele e Deus resultou que na obediência que ele teve na tamanha fé que a gente conhece bem. Então o resumo da lição se resume nisso, como o título da lição, que é a lição 4, uma aliança eterna. E essa aliança ela só irá perpetuar justamente se o quê? Se a gente buscar ter um relacionamento contínuo com Deus, que o resultado será o quê? A obediência, né? A observação dos mandamentos de Deus e a sua lei. Então, o resumo, né, o estudo dessa última lição nossa aqui, quer dizer, essa lição 4, se resumiu nesse assunto, a aliança eterna. Então, vou estar deixando você falar aí para concluir. Amém. Bom, eu não tenho mais comentários aqui a fazer, mas desde já nós agradecemos, né, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez trazendo os comentários a respeito da lição. Esperamos novas oportunidades para voltar, né? Sempre vem eu e o Daniel, né, a dupla missionária. Mas nós estamos muito gratos por ter essa oportunidade de estar meditando a palavra de Deus e convidando a vocês que vocês venham também tomar sempre essa posição de nunca guardar o conhecimento a respeito da palavra de Deus só para vocês. Isso é um tesouro que ele não vai acabar se você compartilhar. Então que vocês possam também tomar a decisão de estar sempre compartilhando essa mensagem para as pessoas que ainda não conhecem. Amém? Aí, meninos, arrasaram. Vários comentários aqui no chat, né, dizendo que vocês arrasaram. Agradecemos. Essa mudança tem que acontecer. Aconteceu com Noé, com Abraão, e nós que somos essa geração. Mas para continuarmos fazendo o trabalho de Deus, nós temos que ter amor. Amor no falar, amor no se comportar, amor com o seu próximo. Você tem sido uma bênção para o seu próximo? Compartilhe o amor de Deus. Ele vai transformar você numa nova pessoa. Ele vai mudar você hoje, nesse mundo, para que quando você for para a nova terra, você seja uma pessoa completa ao lado do nosso Deus.